Sejam todos bem-vindos ao programa Sabedoria para Viver Bem. Aqui nós buscamos conhecer em toda a palavra de Deus, a Bíblia, princípios eternos de sabedoria, que são milenares, mas foram preparados por Deus, registrados e estão escritos para que seja o nosso manual de vida, a nossa direção segura, conforme a vontade de Deus na vida do ser humano. Nós temos tido a experiência de conhecer um pouco desse aprendizado contínuo, diário nas nossas vidas, na aplicação de todas as áreas da nossa vida, e compartilhamos com você que nos acompanha e que também pode compartilhar com as pessoas que você convive, as pessoas que você se relaciona. Curta, comente o programa, cada episódio, mas principalmente compartilhe com as pessoas com quem você está no seu dia a dia, a sua família, seus pais, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, as pessoas da sua igreja ou da sociedade onde você convive, do seu trabalho. Compartilhe com todas as pessoas, porque este aprendizado, ele direciona e beneficia todas as pessoas, todos os seres humanos em todas as áreas da sua vida. Hoje nós vamos tratar um tema que nos ajuda a ter resultados benéficos em situações adversas. E o tema é um princípio de sabedoria que nós destacamos na palavra de Deus: o silêncio. E para iniciar esse assunto, antes de trazermos aqui versículos bíblicos, queremos cumprimentar o pastor João Carlos Braga, que sempre compõe a mesa conosco. Pastor João, mais um episódio. É verdade, mais uma vez podemos desfrutar, da riqueza que a palavra de Deus nos dá como orientação para os nossos passos no dia a dia, não somente numa vida espiritual, mas até mesmo na nossa vida secular. Quando a Bíblia cita que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela não está falando somente para nós chegarmos à eternidade, mas muitas coisas da palavra do Senhor são justamente para você usar em assuntos familiares, em assuntos do seu trabalho, em círculos sociais, posturas que realmente nos fazem levar as pessoas a entender que Deus está preocupado com a nossa vida, tanto nesta terra quanto no porvir. E a sabedoria é um dos recursos que Deus nos dá para uma vida bem levada ao longo desse mundo. Exatamente. A aplicação daquilo que Deus tem nos ensinado e que permanece registrado na palavra de Deus. Exatamente. Essa aplicação que é o verdadeiro ato de sabedoria. Não apenas saber, mas pôr em prática, não é verdade? E eu quero já, nessa abertura deste episódio, deixar um verso bíblico que vai tratar exatamente esse tema que nós vamos abordar hoje. Está registrado no Salmo 141, o verso número 3. Salmo número 141, verso 3, diz assim: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Pastor João, nós vamos falar sobre silêncio. Silêncio no sentido de ficar calado mesmo, né? E essa expressão do Salmo de Davi, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, é a experiência de um rei que sabia o momento que era necessário ficar em silêncio. O silêncio também é um princípio de sabedoria que traz bons resultados, traz frutos, traz benefícios para o ser humano. Sim, Wallace, pare para pensar, um rei que tem todo o direito de falar tudo o que pensa diante de uma nação que é governada pelas suas mãos. Mas até nisso, um governante, seja ele um rei, seja ele um presidente, seja um governador, qualquer cargo de liderança, precisa exatamente saber quando falar e quando calar-se. Porque nos dois casos há ensino, nos dois casos há liderança, nos dois casos há ordens a serem passadas. Tanto quando você abre os seus lábios dizendo faça isso dessa forma, quanto muitas vezes você se cala diante de um questionamento impróprio, diante de uma pergunta que você ainda não tem a resposta. O melhor seria justamente você dizer, olha, no momento eu não tenho essa resposta para te dar,
vou pesquisar e falo com você. Ou então porque é alguma coisa que não pode ser dita mesmo. Verdade. Alguma estratégia que precisa ser guardada para que possa ter um benefício no futuro. Então, por isso que Davi ele pede, Senhor, coloca uma porta nos meus lábios, que eu saiba a hora dela estar aberta e que eu saiba a hora dela estar fechada também. Ficar em silêncio, fechar a boca, ficar calado e consultar a Deus no próprio íntimo, no próprio coração, muitas vezes na oração, na busca ali da meditação, porque o sábio ele não é afoito, ele não é precipitado, não. Mas ele sabe o momento certo de falar aquilo que é necessário e que muitas vezes nem é para ser dito. Então, o silêncio traz esse proceder de sabedoria. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito rica e ela traz exemplos de tudo para a vida do ser humano. Qual texto bíblico hoje nós poderíamos trazer para falar um pouco mais, aprofundar sobre esse tema? Bom, nós temos usado diversos personagens bíblicos, nós temos folheado a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, ao longo de tantos episódios sobre sabedoria que nós temos feito, né, e dividido com as pessoas esse conhecimento, e nunca nos faltou homens ou mulheres cheios de sabedoria que nos mostram com seus exemplos aquilo que são direções para a nossa vida. Mas hoje nós vamos usar uma pessoa que é a mais especial da Bíblia. Que é aquele, maravilha. Já que nós estamos falando de silêncio, né? Ele foi profetizado como a ovelha muda. Ótimo. Aquela pessoa que sabe a hora de ficar calada, de falar, que é o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Eu acho que é o primeiro programa que nós estamos usando uma postura de Jesus como exemplo para a sabedoria. Poderíamos usá-lo em todos os programas. Realmente. Né? Mas resolvemos guardar para esse programa especial um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 59. É o momento do julgamento religioso de Jesus. Por que eu digo momento religioso? Porque ele estava na casa do sumo sacerdote. Depois ele vai para um julgamento político, que é o julgamento de Pilates, né? De Pôncio Pilates. Mas aqui ele está na casa de Caifás, ele vai ser acusado e nós vamos ver a postura do Senhor Jesus a partir do verso 59. Diz assim: Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: Este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes alguma coisa ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Amém. A primeira postura dele ele ficou em silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Veja você, né? Por que a primeira pergunta Jesus se mantém calado? A segunda pergunta, Jesus ele vai e responde. Se você olhar o assunto das duas perguntas, a primeira pergunta traz um assunto religioso. Ele disse que destruiria o templo e que reergueria o templo em 3 dias. Então, se Jesus responde, primeiro você diz, eu nunca falei isso, as testemunhas falsas já estavam ali. Elas iam colocar isso e era o que ia valer o testemunho delas. Se Jesus tenta explicar isso, ele poderia ser condenado por uma questão religiosa, né, pelo fato de destruir, de dizer que ia destruir o templo de Deus, e ele seria apedrejado. Correto. E não era a profecia que deveria se cumprir. Porque a profecia do Salmo 22, ela diz assim: transpassaram-me as minhas mãos e os meus pés. Então, se Jesus morre apedrejado, a profecia do Salmo 22 não se cumpre. Jesus se mantém calado no assunto do templo. Agora, quando a pergunta você é o Filho de Deus ou não? Aí Jesus coloca uma questão que toma um viés, uma roupagem
política, quando ele diz assim, porém vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Com essa explicação, com essa expressão, eles tinham tudo para levá-lo a Pilatos. A Pilatos. Sim. Olha só, ele está dizendo que ele vai sentar no trono, ele está dizendo que ele vai vir, que ele vai dominar. Você entendeu como é que mudou a situação? Agora Jesus não seria mais condenado por uma questão religiosa, cuja condenação era o apedrejamento. Mas diante de Pilatos ele seria considerado por uma questão política, cuja condenação seria crucificação. E aí sim, tendo suas mãos e seus pés perfurados, estaria sendo cumprido o Salmo 22, que começa dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então você vê o momento de Jesus ficar em silêncio e o momento de Jesus responder uma pergunta. Isso traz para nós um ensino de que nós precisamos saber: é hora de falar ou é hora de calar? É hora de responder ou é hora de deixar a interrogação no ar? Isso é sabedoria, saber a hora certa, o lugar certo, de falar ou de calar-se. Ele guardou o silêncio naquele momento em que ele não podia ser julgado ali onde estava, Isso, diante do sumo sacerdote, exatamente. mas ele soube falar também para a situação tomar uma proporção que levasse ele mais adiante, a um nível superior. Com certeza. Então, o silêncio, ele é utilizado como um princípio de sabedoria para que você tenha o resultado a seu favor. Nem sempre você tem que combater, questionar, né? Nem sempre você ser um contestador, questionador, um falastrão talvez, mas o silêncio é um princípio de sabedoria que te leva a conseguir aquilo que é necessário, aquilo que você precisa. E eu fico pensando que nós temos várias pessoas assistindo esse programa que ao mesmo tempo podem estar pensando: como foi bom eu não ter falado naquele dia? Exato. Ou até pensando ao contrário: eu deveria ter ficado calado naquele dia. Verdade. Porque há momentos em que o ficar calado é bom, em que ficar calado é sábio. Aí eu queria até aproveitar e perguntar para você: você já viu alguma situação, né, no nosso dia a dia, até na vida secular ou dentro da igreja, que mostrasse que ficar calado foi bom, foi melhor do que abrir a boca e falar? Sim, e a Bíblia ela ensina isso, né, pastor João? Eclesiastes, capítulo 3, verso 7 diz, né? Tempo de estar calado e tempo de falar. Foi o exemplo bíblico que o pastor trouxe. E sim, eu vivi, eu presenciei uma situação em que um jovem, novo, instrumentista, ele aprendendo um instrumento novo na igreja. A igreja ainda não conhecia muitos instrumentos, ele arrumou um instrumento de sopro, era um clarinete na época. E estava aprendendo naquela fase da empolgação, de soprar o que acontece? Pessoa jovem, de adolescente para juventude, quando está aprendendo, começa a tocar, ele quer tocar todos os louvores do tempo todo, aquela empolgação, né? E o clarinete ele estava usando dessa forma, estava ali no início do aprendizado, mas o que aconteceu? Ao invés de as pessoas, os irmãos, talvez as pessoas à frente do louvor e tal, conversar, orientar, né, conduzir com sabedoria, o que eles fizeram? Eles se reuniram num anexo e mandaram chamar o rapazinho novo. E chamaram ele sem ele saber de nada, coitado. E naquela reunião soltaram a bomba: você tá tocando esse negócio aí o tempo todo, o culto inteiro, você já tá atrapalhando o ambiente e tal. Em outras palavras, né? Já soltaram ali a situação para ele de surpresa, foi pego de surpresa. E aquele jovem, eu lembro que ele ficou assustado com aquela situação, ele não esperava, não era algo que ele estava ali preparado, e ele estava calado, e calado ele ficou. No silêncio que ele estava, ele permaneceu. O pastor chegou na reunião, se fez presente, ouviu todas as partes,
percebeu que ele estava em silêncio e ele falou assim, olha, nós vamos colocar isso diante do Senhor e vamos orar pela vida dele. Orou, liberou todo mundo, ele em silêncio se retirou daquele ambiente e foi orar a Deus. Mas o que aconteceu? Por ele ter permanecido em silêncio o tempo todo, ele não contestou ninguém, ele não se justificou, ele não quis ter razão em nada, mas daquele dia, daquele momento em diante, todos os irmãos ali da parte ali dos instrumentistas, do louvor, daquela igreja, começaram a procurar ele, olha, me perdoa, porque da forma como nós fizemos com você não foi bom, e nós estamos aqui para te ajudar. Então, todo mundo começou a procurar ele e falou assim, olha, nós erramos, não era assim que nós devíamos fazer com você. E aí todo mundo passou a ajudá-lo. E ele ali foi abençoado porque ele ganhou um fôlego, né, vamos assim dizer, ganhou ali o amor, o carinho dos irmãos, e ele pôde se dedicar mais ao instrumento. Aí passaram a orientá-lo adequadamente. Mas por que ele teve este resultado favorável? Porque ele permaneceu em silêncio, ele entendeu, não, aqui não é o momento de eu falar, mas no silêncio Deus deu essa grande vitória para ele naquele momento. Sábio esse jovem, hein? Que silêncio especial, ao ponto de tocar no coração de todos os outros instrumentistas e verem que o melhor seria ter dado uma força a ele, ajudá-lo. Vamos te ajudar, vamos dizer quando é que você entra, quando é que você não entra, em vez de dar... Agora imagina se ele tivesse respondido na altura, e aí a coisa ia escalonando cada vez mais. Não, você está errado, não, você não precisa falar assim. E como é que ia resolver isso no final? E você está me contando essa história, eu estou me lembrando de uma orientação de Paulo, muito semelhante a essa que você está me falando. Paulo fala assim, há mulheres na igreja cujos maridos não são da igreja. E você imagina, não é uma situação de hoje, né? Mas é uma situação em que havia mulheres que eram cristãs, casada com homens pagãos, romanos e gregos, que adoravam outros deuses, que adoravam imagens de escultura. Isso. E aquela mulher tendo que ver situações difíceis, né? Incenso aos deuses acesos dentro de casa, oferendas colocadas dentro de casa pelo seu marido. E o que Paulo diz assim? A mulher deve ganhar o seu marido calada. Exato. Ela deve ter um testemunho a dar. E Paulo usa uma expressão que ele diz assim, acumularás brasas na sua cabeça. Imagina você pegar brasa e colocar na cabeça da pessoa. Ai! Queimar os cabelos todos. Queimando o cabelo. Ai, não tem que tirar isso daqui rápido. Foi mais ou menos o que aquele jovem fez. Ficando calado, ele acumulou brasa na cabeça dos outros instrumentistas. Correto. Que tiveram que tirar aquela brasa, a brasa das palavras ríspidas que foram dadas a ele, e foram lá pedir perdão. Houve paz, houve comunhão, houve consenso, e eu tenho certeza que não somente aquele jovem ganhou, não somente os outros instrumentistas ganharam, mas a igreja toda ganhou com essa união deles. Tudo por causa de um momento de silêncio. Esse é um princípio de sabedoria que é posto em prática de forma concreta, né? Como você mencionou, a experiência que nós contamos, a atitude do Senhor Jesus no texto trazido, mas nós queremos mostrar para todos que nos assistem em casa, pelo YouTube, pelos canais da Igreja Cristã Maranata, cada princípio de sabedoria que nós estudamos aqui, que nos dedicamos a trazer ao conhecimento, não só em passagens bíblicas, mas em exemplos práticos da vida, você pode apresentar isso e aplicar no seu dia a dia, dentro de casa, com seus familiares, nos seus relacionamentos, no seu local de trabalho, em qualquer grupo de pessoas onde você participe de qualquer atividade, nos seus afazeres. Os princípios de sabedoria, eles nos ensinam a proceder da maneira correta, como Deus verdadeiramente quer que o ser humano haja. Isso nos traz todos os benefícios dessa vida. E para complementar este episódio, eu quero deixar aqui um texto que está em Provérbios, capítulo 13, verso 3. E diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios
tem perturbação. Guardar a língua, só falar o necessário e permanecer em silêncio quando isso é necessário, ficar calado, é um princípio de sabedoria que traz N benefícios na sua vida. Todas as vezes que o ser humano ele é precipitado em falar, ele tem consequências. O texto que nós acabamos de ler, o que muito abre os lábios tem perturbação, tem problemas, porque a palavra lançada você não tem como recolhê-la novamente, não volta atrás, ela já foi lançada ao vento. Quem ouviu, já ouviu, não tem como deixar de ouvir. Então pense sempre antes de falar, permaneça em silêncio quando necessário, sempre que possível, e agindo dessa maneira, Deus vai te honrar sempre, Deus vai te abençoar em todas as coisas. Pastor João, mais um episódio nós estamos concluindo aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Sabemos que muitos aprendizados a nossa audiência tem alcançado e vivido aqui conosco. Com certeza, e eu penso que nós podemos pensar no próximo episódio em falar do silêncio que foi ruim. Sim. A pessoa deveria ter falado alguma coisa e não falou. O que você acha? É o momento de falar, né? O silêncio que não é a hora do silêncio, mas é o momento de falar. Excelente. Então, fica aqui o convite, permaneça conosco. Próximo episódio, vamos dar sequência a este assunto, a este tema. A paz do Senhor Jesus.